Olá, pessoal, eu sou Tatiana Daynon e esse é o Café Crime e Chocolate, um podcast para quem gosta de ouvir histórias de crimes reais com um cafezinho na mão, chocolate ao lado e fatos bem apurados. Cada episódio é produzido usando fontes seguras como entrevistas, documentários e arquivos públicos. Este, em especial, está sendo produzido a partir de documentos oficiais da Corte Superior de Plymouth e minha cobertura presencial em corte. O objetivo aqui é informar, provocar reflexão e servir de alerta, sempre com respeito às vítimas e seus familiares. Como o programa aborda temas delicados, extremos como violência contra crianças, suicídio, psicose e depressão pós-parto, escute com cautela. Esse episódio é a continuação de uma sequência sobre o mesmo caso, então, se você não os escutou ainda, volte ao episódio 323 e se familiarize com a história desde o início, onde eu conto quem era a família Clancy, dou detalhes de como a dinâmica da família foi alterada depois do nascimento do terceiro filho e como essa grande tragédia aconteceu, detalhando também várias evidências exibidas em julgamento. Já esse episódio aqui será uma espécie de funil de tudo o que foi apresentado até agora. Nas últimas semanas, acusação e defesa apresentaram ao júri duas versões muito diferentes sobre o estado mental de Lindsay Clancy nos meses, semanas e horas que antecederam a morte dos filhos. Nós ouvimos médicos, enfermeiros, familiares, especialistas, vimos prontuários, mensagens, anotações pessoais em seu diário, pesquisas feitas na internet, medicamentos prescritos, medicamentos encontrados na casa e exames realizados depois dos crimes. Mas, chegando aos últimos dias de testemunhos, todas essas informações precisavam responder a uma pergunta muito mais específica. Naquela tarde fria de janeiro de 2023, Lindsay Clancy sabia que matar os filhos era errado. E ainda que soubesse, ela tinha capacidade de controlar o próprio comportamento e agir de acordo com aquilo que a lei exigia. Porque, como eu já expliquei nas partes anteriores, o julgamento nunca foi exatamente sobre quem matou Cora, Dawson e Callan, e sim, se a acusada pode ser considerada criminalmente responsável pelo que fez. Então, na sexta-feira, dia 21 de agosto, 18º dia de julgamento, dia que a defesa chamaria sua última testemunha, um renomado psiquiatra cujo trabalho já apareceu em casos envolvendo Jeffrey Dahmer, Casey Anthony e Andrea Yates, eu resolvi voar até Massachusetts e assistir presencialmente o que seria apresentado ao júri antes que eles pudessem deliberar sobre o futuro de Lindsay Clancy. Então, preparem o café, abram os chocolates e ajustem os fones de ouvido, porque hoje eu vou compartilhar com vocês tudo o que eu vi, ouvi e aprendi com a minha visita, bem como com os depoimentos que seguiram depois. Quando o carro do meu Uber parou em frente à porta principal da corte de Plymouth, em Massachusetts, eu já me deparei com aquilo que imaginava. Uma fila de pessoas esperando para subir ao terceiro andar, onde fica a Corte Superior da Vara Criminal. A chuva e o frio incomum para o meio de agosto não espantou as 45 mulheres que estavam naquela fila, em sua maioria vestindo cor-de-rosa em suporte a Lindsay Clancy. Eu conversei com 8 delas. Fora Andy, uma professora primária que visitava a corte pela primeira vez, as outras encaravam a fila de um fórum como uma espécie de rotina. Algumas estiveram ali não muito tempo atrás no polêmico julgamento de Karen Reed, acusada de ter assassinado o ex-namorado em um caso cheio de corrupção. Outras vinham de outros estados, como Minnesota e Virgínia, e também atendiam audiências que se interessavam ideologicamente. Faltando cerca de 10 minutos para as portas abrirem, 2 funcionárias da corte passaram pelo grupo e uma fez o seguinte comentário à outra. Olha lá, parece que vieram para um jogo de futebol.
referindo-se talvez às vestimentas, aos penteados elaborados e coloridos e maquiagem artística. Soou sectário, como se não aprovassem a razão pelas quais as mulheres estavam ali. Mas o comentário toca também algo que poucas pessoas se atentam. Durante um julgamento, o júri deve ser imparcial e estar exposto à menor quantidade de mídia, opiniões e fatores possíveis que possam influenciar em suas decisões. Quanto menor for o conhecimento de como a sociedade como um todo vem julgando, entre aspas, o julgado, mais honesta pode ser sua decisão frente ao veredito. E caso haja suspeita de contaminação por exposição à informação, o julgamento pode até ser anulado, fazendo com que o processo volte todo a estaca zero. Por essa razão, muitas cortes proíbem camisetas personalizadas, como até teria acontecido no caso Idaho, segundo ordem do juiz. E não só esse caso, mas diversas outras cortes dos Estados Unidos e Canadá, uma vez que isso pode intimidar e influenciar o júri e também o juiz, é claro. Como elas não estavam usando artigos personalizados com o nome de Lindsay Clancy, o grupo todo conseguiu acesso à sala, que quando foi aberta já contava com a presença de Lindsay, vestindo uma blusa vinho, sentada de cabeça semi-abaixada, com cabelo solto e cobrindo os ombros. Atrás dela estavam seus pais, seus sogros, um dos psicólogos que testemunhou no dia anterior e alguns amigos das famílias. Escolhi me sentar do lado oposto, para que eu pudesse ver o rosto de Lindsay nos raros momentos que ela olhasse para o lado em direção a Kevin Reddington, seu advogado. Momentos que, ao longo do dia, foram bem raros. Observá-la tão de perto despertou em mim diferentes sentimentos. O primeiro de todos foi incredulidade. Como que uma pessoa tão parecida com as pessoas que cruzo diariamente, tão parecida com as pessoas da minha própria família, com amigas próximas, poderia estar ali respondendo por uma acusação tão grave? E isso me levou a refletir sobre o estereótipo que temos de que pessoas loucas aparentam loucas. E sim, estou usando aqui um termo pejorativo, dado que o ouvi tantas vezes durante minha breve visita a Plymouth. E de fato, é assim que a nossa mente semi-primitiva muitas vezes ainda insiste em pensar. Como indivíduos que ocupam cargos fora do universo de saúde mental ou que não interagimos diariamente com pessoas diagnosticadas com doenças mentais, parece existir uma espécie de muro que separa nós, os normais, dos transtornados. Mas isso só até nos depararmos com encontros como este que, embora não tenha sido meu primeiro, me trouxe de volta ao eixo da realidade. A realidade de que somos todos iguais, apenas reagindo a circunstâncias diferentes em tempos diferentes. E não, nem sempre transtornos mentais têm cara, volume alto, movimentos drásticos. Muitas e muitas vezes ele está ali, no cabelo bem cuidado, na pele saudável e na roupa limpa que eu observava em Lindsay. Meu segundo sentimento foi de pena. Comecei a olhar para ela como quem olha um objeto que habita uma alma dentro dele. E nesse caso, que dor. Estar ali com aquelas pernas nitidamente atrofiadas, sentada em uma cadeira de rodas, pelo 18º dia, sendo lembrada minuto a minuto que seus filhos morreram pelas forças de suas mãos. Sim, aquelas mesmas mãos que eu havia brincar com a caixinha de lenço de papel antes do plenário começar. A sala estava em silêncio. Reddington estava do lado de fora ao telefone, o juiz ocupado em anotações e o júri não havia entrado ainda. Lindsay permanecia com o tronco, o braço esquerdo, o pescoço, os ombros e a cabeça imóveis. Apenas sua mão direita mexia delicadamente na caixinha, como forma, talvez, de lidar com o tédio ou com o nervosismo, de saber que, atrás dela, tinham cerca de 60 pessoas, incluindo seus próprios pais, escondendo pensamentos em forma de vozes das mais variadas por trás do silêncio. Vozes de julgamento, dos quais ela só podia imaginar.
Isso me deu pena, porque se algo que eu não acredito é num inferno vermelho de lava com o Senhor das Trevas lançando fogo. Inferno, para mim, é um estado de espírito, é um estado extremo de dor enquanto consciente. E ali, na minha concepção, eu estava diante de uma mulher no centro dessas trevas. Minha terceira e última sensação ao olhar para Lindsay foi medo. Medo de seja lá qual tenha sido a força, a doença, o defeito que fez aquela mulher conseguir usar aquelas mãos delicadas dela para apertar cordas emborrachadas ao redor do pescoço de 3 crianças pequenas, uma a uma, enquanto elas se debatiam, tentavam se defender, tentavam respirar, chorar, e que conseguiu continuar segurando até que seus corpos parassem, repetindo o ato 1, 2 vezes, passando depois uma lâmina em si mesma e saltando de uma janela, pudesse de alguma forma sair de dentro dela e se dissipar pelo mundo, atingindo a mim, atingindo a outras pessoas. Eu não sou de rezar, eu gosto de meditar, de conversar com uma inteligência maior que eu chamo de Deus. E até que o oficial da corte pronunciasse seu hey, hey, hey ao court stand, eu permaneci ali, sentada, olhando para ela e pedindo que aquilo que a fez matar os filhos parasse, sumisse, se dissipasse, não na comunidade, no nosso universo, mas em algum buraco negro, bem longe da gente e nunca mais atingisse ninguém. E em seguida, ao que todos nós sentamos, o júri entrou. 12 mulheres e 6 homens. Eu medi cada um da cabeça aos pés. Estranhei o fato de nenhum aparentar mais de 35 anos e apenas 3 parecerem ter menos de 50. E permaneci ao longo do dia, tentando absorver a reação de cada um deles à medida que evidências iam sendo apresentadas. Do meu assento, eu conseguia ver de uma distância de menos de 6 metros seus rostos, suas mãos, o colo onde muitos apoiavam o bloquinho de anotações em suas pernas. E notei que um jurado em particular, um homem na casa de 65 anos, de barbas longas, estilo Harley Davidson, olhava bastante para o público e para os pais de Lindsay. Notei também que as mulheres eram as que mais faziam anotações e praticamente não voltavam seus olhares para as testemunhas, nem para Lindsay, nem para os advogados. Seus olhos, por trás de óculos, focavam em suas rápidas caligrafias e blocos de mais de 100 páginas. Na hora eu pensei, que carga pesada, né? Ter que decidir o resto da vida de uma pessoa se baseando em algo que você mesmo nem estudou. Embora eu aprecie um sistema de justiça onde o júri é formado por uma amostra que reflete estatisticamente a comunidade onde o crime ocorreu e onde será, portanto, julgado, eu ainda me pego questionando se não seria melhor que Lindsay fosse julgada por um corpo de 12 profissionais de saúde mental, ao invés de leigos. Bom, mas é assim que a justiça funciona e regra é regra. Kevin Reddington, que já havia socializado bastante lá fora com a simpatia de sempre, estava agora sério e preocupado. Sua testemunha, de 85 anos, havia precisado passar por uma cirurgia de última hora e precisaria testemunhar via Zoom, porque seu médico não autorizou viajar de Cleveland, em Ohio, para Plymouth, Massachusetts, de avião. Ele enfrentava problemas com a tecnologia do formato de audiência e permaneceu vários minutos no mudo, sem perceber, o que deixou a corte tensa. Eu, é claro, me senti mal porque eu não pude deixar de contemplar em minha mente por que raios Kevin Reddington, sabendo que o colega de 85 anos era uma testemunha-chave de fechamento e estaria em casa sozinho sem saber no Zoom, não acabou mandando um técnico de informática para Cleveland. Mas, enfim. Acredito que isso não tenha manchado a credencial da testemunha perante o júri, porque seu nome era importante demais para ser ignorado. Dr. Philip Resnick, um psiquiatra forense americano com décadas de experiência e uma carreira que inclui participação em alguns dos processos criminais mais conhecidos dos Estados Unidos.
Ele foi quem avaliou Jeffrey Dahmer, Timothy McVeigh, o terrorista responsável pelo ataque de Oklahoma, o Anna Bomber, Ted Kaczynski, Casey Anthony, entre outros, muitos outros. Só que existe um nome nessa lista que imediatamente chama atenção quando falamos sobre Lindsay Clancy, que é Andrea Yates. Andrea era a mãe do Texas que em 2001 matou seus 5 filhos, um por vez, afogando as crianças na banheira de casa. Um caso já contado aqui no podcast no episódio 49. Assim como acontece agora no julgamento de Lindsay, o centro daquele processo era a saúde mental da mãe e a responsabilidade criminal dela. Dr. Philip testemunhou pela defesa de Andrea e sustentou que ela sofria de uma doença mental grave quando matou as crianças. O primeiro julgamento terminou com a condenação, mas essa condenação foi depois anulada. Em um segundo julgamento realizado em 2006, Andrea Yates foi considerada não culpada por motivo de insanidade e enviada depois para um tratamento em uma instituição psiquiátrica. No entanto, quando o Dr. Philip apareceu diante do júri de Lindsay Clancy, ele não estava chegando ali simplesmente como mais um psiquiatra chamado pela defesa. Ele estava chegando como um profissional que passou boa parte da carreira estudando justamente uma das questões mais difíceis da psiquiatria forense: a razão pela qual alguns pais matam os próprios filhos. Em sua apresentação, o Dr. Philip disse ter participado de aproximadamente 80 casos de filicídio, termo utilizado para descrever a morte de uma criança provocada pelo próprio pai ou pela própria mãe. No caso de Lindsay, ele contou que a avaliou em maio de 2023, 4 meses depois das mortes, por aproximadamente 3 horas. Ele também entrevistou os pais de Lindsay e analisou uma extensa quantidade de registros relacionados ao tratamento psiquiátrico dela. Segundo ele, durante sua avaliação, Lindsay estava medicada, cooperou completamente e conseguiu fornecer uma descrição detalhada de tudo que ela se lembrava. Ela parecia bastante objetiva ao falar, mas isso não significava ausência de sofrimento. Ele contou que funcionários do hospital haviam relatado que Lindsay chorava diariamente e parecia bem triste. Dr. Philip também teve acesso aos resultados de testes psicológicos feitos nela e chamou a atenção para um ponto que já havia aparecido anteriormente no julgamento. Os testes não mostravam indícios de que ela estaria inventando ou aumentando sintomas psiquiátricos. Inclusive, segundo ele, havia alguma tendência até dela estar minimizando aquilo que estava sentindo. Depois de revisar seu histórico e avaliá-la por 3 horas, Dr. Philip chegou a um diagnóstico de transtorno bipolar tipo 2, com um episódio depressivo severo, e concluiu que no momento em que as crianças foram mortas, ela estava em estado psicótico. Isso não significa, segundo ele, que Lindsay tivesse permanecido em estado psicótico durante aquele dia inteiro. De acordo com ele, uma pessoa poderia apresentar sintomas psicóticos de maneira episódica. E, na opinião desse médico, esse estado se iniciou assim que Patrick saiu de casa para buscar o remédio de Cora e a comida no restaurante. Foi naquele período de tempo que Lindsay disse ter ouvido uma voz masculina rindo e dizendo que ela deveria matar as crianças, pois aquela seria a sua última oportunidade de fazer isso para que depois pudesse matar a si mesma. Ainda na opinião do Dr. Philip, aquilo era uma alucinação de comando. Mas sua avaliação não parou na existência da voz. Ele disse acreditar que Lindsay também passou por aquilo que na psiquiatria é chamado de delusion of influence, ou delírio de influência. A sensação de que uma força externa passou a exercer controle sobre seus pensamentos, suas ações ou até sobre seu próprio corpo. Lindsay teria descrito a ele a experiência como se ela estivesse em um estado de sonho, sem controle sobre aquilo que fazia. Como se ela fosse uma marionete, enquanto uma outra pessoa puxava os fios e ela ia fazendo o que ele mandava. E ali, na opinião dele, durante aqueles acontecimentos, ela não sentia que tinha possibilidade de simplesmente ignorar aquela ordem que estava recebendo.
Ela precisava apenas obedecer. Agora, memorizem essa descrição dele para o que ela contou, porque mais tarde ouviremos uma outra descrição. Aí veio uma segunda questão. Se Lindsay pretendia tirar a própria vida naquela tarde ou naquela noite, por que matar também Cora, Dawson e Callan? E para responder isso, o Dr. Philip recorreu a uma área que ele estudou durante décadas, as motivações encontradas em casos de filicídio. Ele explicou ao júri que criou uma classificação dividindo esses casos em diferentes categorias de acordo com aquilo que ele acredita ser a motivação do pai ou da mãe. E colocou Lindsay em uma delas, uma apenas, o filicídio altruísta. O termo pode parecer extremamente estranho quando associado a um assassinato de 3 crianças, mas ele não significa que o ato seja, de fato, altruísta. Essa categoria descreve a percepção distorcida de uma pessoa que acredita estar matando o filho para poupá-lo de algum sofrimento. Segundo o Dr. Philip, Lindsay acreditava que morreria e que, sem ela, as crianças ficariam em uma situação terrível. Ela acreditava que os filhos precisavam dela e, dentro daquela lógica que o psiquiatra considerava psicótica, matar Cora, Dawson e Callan permitiria que eles fossem para o céu junto com ela, em vez de permanecerem vivos, sofrendo na terra sem a mãe. Em seu testemunho, ele também disse que, de acordo com o que ela contou a ele sobre as mortes, ele descartava qualquer outra motivação. Ele não acreditava que Lindsay tivesse matado porque considerava os filhos um peso, nem porque ela estaria se vingando do parceiro por algo, como acontece em outros casos. E também não encontrou histórico de abuso físico dela contra as crianças. Em sua avaliação, Lindsay acreditava estar protegendo os próprios filhos. E essa distinção é fundamental porque ele não estava dizendo apenas que Lindsay estava deprimida, desesperada ou suicida naquela noite. Ele estava afirmando que uma doença mental havia alterado de maneira tão profunda a percepção dela sobre a realidade que algo que para qualquer outra pessoa representaria um ato obviamente errado e criminoso passou dentro da mente dela a representar uma forma de salvar as crianças. Somando isso a essa voz que, segundo Lindsay, ordenava que ela as matasse, o Dr. Philip apresentou ao júri uma conclusão final. Na opinião dele, em 24 de janeiro de 2023, Lindsay Clancy, em razão de uma doença mental, não tinha capacidade de adequar sua conduta às exigências da lei. E sendo assim, com esse depoimento, depois de semanas apresentando testemunhas e registros médicos, numa tentativa de reconstruir a deterioração da saúde mental de Lindsay, a defesa encerrou oficialmente seu caso. Só que o julgamento em si ainda estava longe de terminar. Assim que Kevin Reddington anunciou que a defesa não chamaria mais nenhuma testemunha, a promotoria começou sua contestação e o primeiro especialista escolhido, o psiquiatra Dr. Avern Mack, apresentou ao júri uma interpretação praticamente oposta àquela que eles tinham acabado de ouvir. Avern, que apenas avaliou Lindsay recentemente, em abril de 2026, mais de 3 anos depois da morte das crianças, estava em parte dessas entrevistas, acompanhado de um outro especialista contratado pela acusação, o psicólogo forense Kirk Halpern, sobre quem falaremos mais tarde. Apesar deles terem entrevistado Lindsay juntos, cada um exercia sua especialidade. Avern, psiquiatria, e Kirk, psicologia. E cada um produziria depois sua própria avaliação, e isso se tornaria importante também. O psiquiatra disse que Lindsay foi amigável, cooperativa durante todos os encontros e falou para ele sobre sua depressão, sobre como vinha sendo seus últimos anos e também sobre sua dúvida em relação ao diagnóstico de transtorno bipolar. Só que depois de analisar os registros e entrevistá-la, ele chegou a uma conclusão diferente daquela apresentada poucas horas antes pelo também psiquiatra Dr. Philip. Para ele, entre 2022 e 2023, Lindsay passou por um episódio de depressão grave, dentro de um quadro de transtorno depressivo.
Ele não encontrou evidência suficiente de mania ou hipomania e, portanto, não considerou que Lindsay tivesse transtorno bipolar. Ele também disse não ter encontrado nos meses anteriores aos crimes sintomas que considerasse suficientes para estabelecer que ela estivesse psicótica. Avery estabeleceu que Lindsay estava sofrendo, estava depressiva, estava com ideação suicida e disse que a tentativa de suicídio daquela noite era compatível com a intensidade daquele sofrimento. Porém, segundo ele, sofrimento mental grave e irresponsabilidade criminal não são necessariamente a mesma coisa. Uma pessoa pode ter uma doença psiquiátrica e ainda assim saber que determinada conduta é errada ou ser capaz de controlar suas próprias ações. Da mesma forma, de acordo com ele, a existência de psicose por si só também não significa automaticamente que uma pessoa não saiba diferenciar o certo do errado. E essa distinção foi essencial para sua conclusão. Na opinião desse psiquiatra, Lindsay mantinha a capacidade de controlar o próprio comportamento e de adequar sua conduta às exigências da lei, pois a maneira como as crianças foram mortas, de forma organizada e sequencial, levando uma criança de cada vez ao porão e utilizando as faixas de exercício para estrangulá-las, demonstrava um comportamento direcionado para alcançar um objetivo. E ele ainda fez uma comparação com o que Lindsay fez logo depois. Usou diferentes métodos, medicamentos, cortes e, finalmente, a queda da janela para concluir sua própria morte, o que, para ele, era um comportamento considerado organizado e intencional. Isso não significava, em sua opinião, que Lindsay estivesse emocionalmente bem, ok? Significava que, mesmo gravemente deprimida, ela ainda conseguia agir com propósito. Avery também ouviu de Lindsay a mesma descrição que já havia sido apresentada por outros especialistas. Que depois que Patrick saiu de casa naquela tarde, ela teria ouvido uma voz masculina dizendo que deveria matar as crianças e que aquela seria sua última oportunidade de fazer aquilo antes de matar a si mesma. Acontece que Dr. Avery não considerou que esse relato era o suficiente para mudar sua conclusão sobre responsabilidade criminal. Recorrendo aos critérios do manual utilizado como referência diagnóstica para a psiquiatria, ele destacou que o especificador relacionado ao início do período perinatal utiliza uma janela bem mais restrita, bem menor do que aquela apresentada por vários dos médicos que testemunharam anteriormente. E essa etapa de seu depoimento deixou o advogado de Lindsay visivelmente descontente em tribunal, levando o juiz a anunciar o recesso para o almoço. Na volta, essa posição do psiquiatra quanto ao período considerado para depressão e psicose pós-parto seria fortemente atacada pela defesa. Reddington começou questionando a experiência de Avery e retomou casos anteriores nos quais a qualificação ou os limites de sua atuação como especialista haviam sido discutidos. Depois ele passou a maneira como Avery havia sido contratado, alegando que ele e Kirk Hilburn chegaram ao caso através da Park Dietz Associates, uma empresa especializada em avaliações psiquiátricas e psicológicas forenses pela promotoria. O que é válido apontar, lógico, mas soa irônico considerando que ele mesmo, Kevin Reddington, é amigo bem próximo do Dr. Zissou, que também foi testemunha de defesa. Mas enfim, a promotoria abordou essa amizade dos dois em interrogatório e Kevin fez a mesma coisa no caso de Avery e Kirk. Embora os dois não sejam amigos e nem se conheciam, apenas participaram juntos da mesma avaliação e foram contratados pela mesma empresa. Bom, em seguida, eles partiram para um bate-boca tenso sobre psicose pós-parto. Reddington perguntava diretamente sobre o tema e Avery respondia recorrendo às classificações formais do DSM e a maneira como os diagnósticos aparecem nesse manual. Essa discussão deixou evidente uma diferença que acompanhou todo esse julgamento. Uma coisa é aquilo que aparece como um diagnóstico independente dentro desse DSM, que é um manual de saúde, e outra
é a maneira como médicos e pesquisadores utilizam termos como depressão pós-parto e psicose pós-parto na prática clínica e no dia a dia. O Dr. Avram reconheceu que essas condições existem, mas insistiu que não são apresentadas no manual exatamente da maneira como muitas pessoas imaginam. Por fim, o advogado de defesa citou sintomas que o próprio Dr. Avram reconheceu em Lindsay e o perguntou se esses sintomas retirariam dela a capacidade exigida pela lei para que pudesse ser responsabilizada criminalmente. E a resposta de Avram foi não. Para ele, Lindsay estava deprimida, estava sofrendo, estava em estado suicida, mas continuava criminalmente responsável pelos seus atos. E esse estado mental todo de Lindsay viria a ser abordado de forma bem mais detalhada e intensa no depoimento do Dr. Kirk Heilbrunn, no qual eu descrevo para vocês no próximo episódio sobre a batalha final entre defesa e acusação. Só que antes de concluir, gente, eu gostaria de agradecer de todo o coração aos apoiadores do Café Creme Chocolate pelas plataformas Patreon, Apple, Orelo e Spotify, pela contribuição financeira de vocês, o apoio moral, torcida, tudo mais, pois sem isso não teria sido possível essa minha visita de última hora a Massachusetts para essa fase final de julgamento. Então, muito obrigada mesmo, gente. Inclusive, na próxima newsletter exclusiva, eu vou contar um pouquinho mais dos bastidores dessa visita, conversas que tive na fila ali do fórum, opinião dos Ubers, clima na cidade e até coincidências incríveis que fizeram dessa viagem um grande aprendizado para mim. Quem não apoia o podcast ainda e tem vontade de apoiar, é só entrar no nosso site www.cafecremechocolate.com e clicar na aba Apoiar. Inclusive, leiam também a parte de dúvidas sobre o apoio lá no site. Assim, vocês já elucidando ali as principais dúvidas, podem escolher o apoio melhor para vocês. E não se esqueçam de que, ao apoiar, vocês imediatamente já ganham acesso a todas as newsletters, na parte áudio delas, né? E também a mais de 50 episódios exclusivos acumulados. Ou seja, dá até para correr, maratonar tudo. E se não quiser continuar apoiando, não quiser ou não puder, é só cancelar. Tudo bem, eu não quero ver ninguém endividado aqui. 1 mês de apoio ajuda bastante, vários também, o ano todo então mais ainda. E para quem até também não pode apoiar, sua audiência ajuda e muito o podcast. Então, um grande obrigado a todos vocês que estão escutando. Agora eu vou indo e volto em breve com a continuação desse caso para vocês. Até lá!